Olá, sejam bem-vindos ao curso de formação de compradores de materiais e de serviços para a construção civil. Meu nome é Bernardo Tavares Vaz, eu sou instrutor da Target Capacitação Profissional nas modalidades EAD gravado e EAD ao vivo. Antes de começarmos as aulas, é importante que você, aluno do EAD, conheça as qualificações e a formação profissional do seu instrutor. Eu sou engenheiro civil, formado em 2004 pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Desempenhei muitos cargos importantes ao longo de quase 20 anos de carreira, dentre eles gerente de projetos, gerente de obras, engenheiro-chefe e engenheiro de planejamento. Um dos cargos ocupados durante a minha experiência, esse período de trabalho, foi também o cargo de gerente de compras de uma multinacional. Lá eu adquiri muitas experiências, absorvi muitas experiências sobre o processo de compras referentes a grandes volumes de materiais e também de serviços para a construção civil. É muito comum que empresas de grande porte comprem não somente materiais e equipamentos para as suas obras, mas também comprem o serviço de execução de obras, o serviço de execução junto com o fornecimento de materiais, o chamado processo de terceirização da atividade fim. Desta forma, na qualidade de comprador, este profissional deve ter conhecimento sobre os diversos processos, os diversos trâmites necessários, as diversas exigências necessárias para se contratar de forma correta serviços de construção civil, serviços especializados de engenharia, além, é claro, dos serviços de compra de materiais para suprir as necessidades de todas as obras componentes do portfólio da empresa. Este curso abrange todas as necessidades e requisitos necessários ao profissional comprador para desempenhar as atividades descritas anteriormente, ou seja, compra de materiais e contratação de serviços de engenharia e de construção civil terceirizados, necessários para a execução das obras componentes do portfólio da construtora, onde este profissional está alocado como funcionário. É muito importante que você, aluno, conheça as formas de interação junto ao instrutor do curso. Na modalidade EAD ao vivo, você poderá interagir com o instrutor a qualquer momento utilizando o microfone de seu computador. Já na modalidade EAD gravado, o aluno poderá, a qualquer tempo, enviar solicitações de esclarecimentos diretamente para o instrutor através do e-mail comercial@treinamentos-target.com.br. As respostas serão enviadas ao aluno com prazo máximo de 48 horas. Existe também a possibilidade de agendamento de chat ao vivo através do Skype, havendo, para tanto, necessidade de pré-agendamento e consulta de horários disponíveis previamente junto à Target Capacitação Profissional. Daremos agora início ao curso de formação de comprador de materiais e de serviços para a construção civil. Os tópicos a serem abordados durante esta primeira aula referem-se ao conhecimento da profissão, bem como um resumo das habilidades necessárias para a performance durante o desempenho do cargo de comprador de materiais de construção. Um breve resumo da carreira da profissão, bem como as perspectivas de mercado para este profissional, serão abordadas nos tópicos, nos slides iniciais do curso, bem como a apresentação de ferramentas e de técnicas necessárias para a excelência na prestação dos serviços e no desempenho da função de comprador. Iremos conversar sobre os recursos de informática, bem como os recursos tecnológicos disponíveis para o desempenho da atividade, bem como as características necessárias para o desempenho da função no mercado da construção civil. Durante a segunda metade desta primeira aula,
serão abordados temas mais aprofundados sobre os processos necessários para a implantação de boas rotinas de compra e de contratação de serviços para a construção civil. Finalizando esta primeira aula, iremos analisar alguns dados estatísticos referentes à cadeia de suprimentos da construção civil. Iremos abordar, com base num estudo realizado entre a Fundação Getúlio Vargas e a Abramat, Associação Brasileira dos Fornecedores de Materiais de Construção, o ciclo de produção e distribuição dos materiais de construção civil no Brasil. Um estudo muito aprofundado foi elaborado por essas duas instituições e este estudo servirá de base para o conteúdo a ser apresentado no trecho final desta primeira aula do curso de formação de comprador de materiais e serviços para construção civil. Quais as habilidades necessárias? Qual o nível de conhecimento necessário do profissional que irá desempenhar esta importante função dentro da organização construtora? O foco é criar e gerenciar processos. O comprador de materiais e de serviços para a construção civil é um gerente de processos. É muito importante que o profissional responsável pelo departamento de compras tenha uma visão, possua uma visão estratégica sobre todo o ciclo de produção dos empreendimentos da construtora. Este profissional, o comprador, deve ser uma peça fundamental e necessária para a geração de valor e redução de custos finais de produção de empreendimentos. É através de processos, da criação de mecanismos de avaliação de fornecedores e de otimização dos processos de compra que este profissional contribui de forma significativa para a sustentabilidade do negócio da construtora. Este profissional tem como missão padronizar e criar processos que garantam que a construtora irá optar pelos melhores fornecedores, pelos melhores serviços e com um custo adequado à realidade competitiva de mercado. Tem-se observado nos últimos anos a gradativa presença de sistemas informatizados e até mesmo robotizados dentro das linhas de produção de determinados segmentos econômicos, como é o caso do setor de produção de veículos, bem como no setor bancário, em especial o segmento de análise de investimentos. Entretanto, no setor da construção civil, apesar da busca por processos mais enxutos, mais eficientes e com foco contínuo na redução de custos e otimização do capital, ainda se faz muito presente e necessária a mão de obra humana, o conhecimento humano. Desta forma, as peças mais importantes dentro de um departamento de compras para a construção civil são as pessoas. Mas por que existe tão pouca automatização e até mesmo robotização de alguns processos da construção civil quando se comparados aos processos de outros segmentos econômicos? Para responder a esta questão, é necessário que seja analisado o ciclo de produção da construção civil. Enquanto no segmento automobilístico, o processo produtivo tem como resultado produtos idênticos, produtos iguais, que são montados, que são produzidos dentro de uma linha de produção, onde todos os itens a serem instalados em determinado veículo são serialmente produzidos de forma idêntica, enquanto o mercado, o segmento econômico automobilístico é caracterizado pela repetição de atividades sequenciais. O produto da construção civil não pode ser produzido desta maneira, uma vez que cada obra, cada empreendimento da construção civil possui as suas características únicas, intrínsecas a cada empreendimento. Estas diferenças de natureza produtiva fazem com que os empreendimentos da construção civil sejam únicos. Cada empreendimento da construção civil possui as suas características particulares. Desta forma, é impossível que o processo de produção de empreendimentos, de produtos da construção civil, seja produzido de forma linear dentro de uma linha de produção.
Ao contrário das linhas de produção industriais, os empreendimentos da construção civil são executados em localidades distintas, onde cada empreendimento necessita de um arranjo produtivo diferenciado e que se adeque à realidade do local onde o empreendimento será executado, bem como as exigências de projeto, as particularidades de cada projeto. Desta forma, o arcabouço de conhecimentos técnicos, administrativos e estratégicos do comprador de materiais e de serviços da construção civil não pode ser substituído por sistemas automatizados, autossuficientes ou tecnologias de inteligência artificial que venham a substituir a mão de obra, a presença humana no desempenho desta função. Entretanto, o profissional comprador deve ter pleno domínio das ferramentas de tecnologia da informação necessárias ao desempenho satisfatório de sua atividade. Estes instrumentos tecnológicos devem ser utilizados para a otimização dos processos. Uma outra questão muito importante e fundamental para o sucesso das empresas de construção civil refere-se à implantação de rotinas e de processos formais dentro de seus departamentos. Em especial, o departamento de compras deve implantar rotinas de mapeamento e de análise dos processos de compra, bem como do mapeamento do desempenho e da performance dos fornecedores. É sabido que a maioria das empresas de construção civil no Brasil não adotam tais procedimentos, sendo caracterizadas pela informalidade e pelo desempenho desorganizado de seus departamentos. É sabido também que organizações atuantes no setor da construção civil somente irão conquistar lugar de destaque nesse mercado e alcançar o sucesso através do crescimento sustentável se efetivamente adotarem uma abordagem gerencial baseada em processos estruturados. Ganha ainda mais respaldo esta abordagem quando se analisa o peso financeiro do custo dos materiais e serviços necessários à execução de determinado empreendimento. Algo em torno de 50% a 60% do total dos recursos a serem alocados na produção de obras são representados pelos materiais e pelos serviços a serem contratados. Desta forma, a otimização de processos tem como objetivo a otimização da alocação de recursos financeiros. A atuação do profissional responsável pelo departamento de compras deve ser norteada por 3 fatores distintos, mas interligados entre si: a diversidade de materiais, serviços e insumos, o volume de materiais envolvidos e o valor destes materiais. Assim, a atividade de compras de materiais e de serviços em qualquer novo empreendimento de construção civil precisa ser estruturado para garantir o desempenho de um processo que irá tratar de uma quantidade muito grande de insumos e com grandes demandas financeiras. A busca pela melhor relação custo-benefício deve ser palavra de ordem dentro do departamento de compras. Em resumo, o profissional responsável pelas compras de determinada construtora deve ter em mente que o desenvolvimento de processos e de padrões de rotina a serem implantados dentro de um departamento de compras tem como objetivo principal o atendimento às necessidades das obras dentro de um tempo hábil, dentro dos padrões de qualidade e dentro dos padrões de custos exigidos pelo contrato. A função maior do desenvolvimento de processos e da implantação de rotinas organizacionais dentro do departamento é atender de forma satisfatória os objetivos estratégicos da construtora e, em curto prazo, atender às necessidades das obras componentes do portfólio da empresa. Esta função do comprador, ela deve ser desempenhada por meio de um planejamento sistemático sobre o enfoque qualitativo e quantitativo. O segundo tópico a ser abordado nesta primeira aula refere-se às tarefas a serem desempenhadas pelo comprador de materiais de construção, bem como suas responsabilidades inerentes ao cargo.
Os requisitos, conhecimentos e habilidades necessárias para este profissional complementam o tópico a seguir. Dentre as muitas atividades a serem desempenhadas dentro de um departamento de compras, podemos citar as principais. Coordenação do setor de suprimentos. O profissional responsável por desempenhar essa função deve ser aquele que irá efetivamente planejar a compra de materiais, promover estudos de disponibilidade de materiais, ou seja, pesquisas de disponibilidade de materiais na praça onde será executado determinado empreendimento, bem como este profissional é responsável pela estratégia do pré-pedido, ou seja, o dimensionamento dos quantitativos e das especificações dos insumos necessários àquele empreendimento, o processamento, controle de requisição, bem como o relacionamento entre diferentes setores e funções dentro da empresa construtora. Complementa o arcabouço de atividades a garantia do cumprimento de prazos de entrega de materiais dentro dos canteiros de obras, bem como as atividades de gerenciamento de suprimentos de forma macro, ou seja, o coordenador tem a função de zelar pelo bom funcionamento de todas as outras subfunções dentro do departamento de suprimentos e de compras. Também é a função do departamento de compras o controle da qualidade dos materiais a serem adquiridos, bem como efetivamente entregues nas obras. É importante que o departamento de compras mantenha um profissional ligado ao departamento e devidamente capacitado para desempenhar diretamente nos canteiros de obra o controle e monitoramento da qualidade dos materiais, bem como a verificação do atendimento às especificações técnicas contidas em contratos. Este profissional também deve ser o responsável pela transmissão das ordens de compra da obra para o escritório central da construtora. A equipe do departamento de compras também é responsável pelas aquisições. Dentro desta atividade macro, são necessárias pesquisas, avaliação das ofertas do mercado, pedidos de compra, subcontratação de serviços, em casos onde houver necessidade, acompanhamento e avaliação das atividades pós-pedido, ou seja, aquelas referentes à entrega e atendimento aos padrões de qualidade, bem como os profissionais do departamento devem ser responsáveis pela avaliação do desempenho dos fornecedores. O controle das informações e dos dados referentes aos fornecedores também é responsabilidade e deve ser função rotineira do departamento de compras. Complementam as atividades rotineiras do departamento de compras e de sua equipe o gerenciamento das questões relativas ao transporte dos materiais e insumos a serem entregues nas obras. Devem ser observadas questões relativas ao prazo, bem como o acondicionamento e a disponibilidade de equipes de descarregamento de materiais e de insumos no canteiro de obras. Questões relacionadas a recebimento, armazenagem, estocagem e controle de estoques diretamente no canteiro de obras deve ser coordenada e gerenciada pelo profissional do departamento de compras dedicado e alocado àquele canteiro de obras específico. Para desempenhar todas estas funções de forma satisfatória, o responsável pelas compras de uma construtora deve ter, acima de tudo, grande capacidade de negociação, um conhecimento técnico profundo sobre os materiais e serviços necessários a serem adquiridos para determinado empreendimento, bem como este profissional deve ser possuidor de um alto padrão ético de atuação, bem como uma honestidade excepcional no trato com as rotinas e responsabilidades inerentes ao cargo a que merece confiança. Não é à toa que em muitas construtoras a área de compras e suprimentos é uma das mais exigidas. São estes profissionais os responsáveis por gerir grande parte dos recursos financeiros da construtora.
É natural que, por trás deste departamento, existam profissionais com conhecimentos técnicos e aptidão para negociar muito aprofundados e muito significativos, bem como estes profissionais devem saber lidar com muita pressão. Esta pressão vem de diversos lados. Ela vem dos proprietários da construtora, dos seus gerentes e da chefia de departamentos diversos dentro da empresa, bem como de fornecedores. É muito grande o assédio de fornecedores junto aos responsáveis pelas compras de produtos para a construtora. É natural, portanto, que os profissionais que ocupam os cargos dentro do departamento de compras de uma construtora são merecedores da confiança dos proprietários e de seus supervisores. É importante fazermos uma pausa agora no curso e conversarmos um pouco sobre questões relacionadas à ética dentro dos departamentos de compras das construtoras. Por se tratar de um departamento altamente assediado por uma diversa gama de fornecedores, que vão desde fornecedores de materiais básicos como areia e cimento, até fornecedores de serviços complexos, como a completa execução de determinada parte ou até mesmo de todo o empreendimento onde a construtora está aportando seus recursos. Muito importante que esta relação entre o pessoal alocado dentro do departamento de compras junto ao pessoal fornecedor, junto ao mercado fornecedor de produtos e serviços, seja uma relação extremamente transparente, extremamente ética e com altos padrões de confiabilidade, tanto por parte dos proprietários da construtora, que depositam esta confiança nos seus subordinados, quanto os proprietários das empresas fornecedoras. Os proprietários das empresas fornecedoras, bem como os gerentes sêniores das equipes de venda, devem orientar os seus vendedores de campo a não oferecerem vantagens indevidas para os compradores alvo de sua mercadoria, de seu produto ou de seu serviço. A relação entre o comprador da construtora e os vendedores dos fornecedores de materiais e de serviços de construção civil deve se pautar na honestidade. Não devem ser oferecidas, tampouco aceitas vantagens indevidas para o comprador, uma vez que haja uma relação de confiança mútua entre as partes, dentro de um relacionamento baseado estritamente na ética e na correção dos trâmites e das negociações, a possibilidade de que a parceria seja de longo prazo e seja muito vantajosa para as duas partes, seja muito mais produtiva, muito mais assertiva. Entende-se como relação bem-sucedida, como relação comercial bem-sucedida, não apenas o fechamento de um contrato, mas também a completa satisfação dos dois lados que se relacionam nessa transação. Esta relação é chamada win-to-win e ela deve ser pautada numa relação de confiança recíproca entre as partes. É muito comum que fornecedores ofereçam a chamada bola, que nada mais é do que uma vantagem indevida para o comprador optar por comprar os produtos deste determinado fornecedor. Este tipo de transação, mediante propina, é caracterizada como corrupção. O fornecedor que oferece vantagens indevidas para um comprador deve ter o seu cadastro eliminado. Nós não estamos nos referindo aqui a pequenos brindes, como agendas, canetas, calendários. Nós não estamos nos referindo a pequenos brindes desta natureza, mas sim a vantagens indevidas de grande porte, como um carro, por exemplo. Existem muitas situações onde o comprador será abordado e terá que lidar com esse tipo de oferecimento de vantagem.
É muito importante que o comprador tenha ciência de que não se deve fazer negócio com empresas que possuem essa política de abordagem das empresas-alvo dos seus produtos. Ok? Ética e honestidade acima de tudo. Um dos grandes problemas da construção civil refere-se à ausência de processos, como já dito anteriormente. Portanto, se faz necessária a qualificação do comprador, a qualificação do responsável pelos processos de compra da construtora. Isso se faz ainda mais necessário em função da quantidade de materiais e das diversas origens de onde são enviados estes materiais. É necessário que o comprador de materiais tenha ciência das exigências de desempenho dos diversos produtos a serem adquiridos pelo departamento, atendimento a requisitos e exigências contidas em normas de desempenho de produtos para a construção civil, em especial a NBR 15575, devem se fazer presente em todos os contratos e todas as negociações entre o Departamento de Compra e fornecedores. Os maiores problemas verificados em obras pós-ocupação referem-se ao desempenho de materiais. Muitas vezes o comprador, por não ter sido instruído a contento, bem como não ter à sua disposição um processo de compras bem definido e bem delineado, muitas vezes passa simplesmente a adquirir produtos em função do seu menor preço. Isso acarreta custos posteriores que poderão vir a superar em muito o custo de aquisição de um produto de melhor qualidade. É preciso que os empresários e os construtores de empreendimentos parem para analisar quais itens são mais críticos para a sua empresa e façam um trabalho com essa cadeia de suprimentos de forma que se eleve ao nível máximo a excelência de desempenho dos produtos a serem adquiridos e aplicados nos empreendimentos. Ao contrário de outros setores, na construção civil não existe o chamado supply chain, que nada mais é do que um estudo detalhado da cadeia de suprimentos de materiais e de insumos necessários à produção dos empreendimentos da construção civil. Nós iremos estudar em aulas posteriores a esta o funcionamento da cadeia de suprimentos. É importante que o comprador não tenha em mente somente a negociação de valor de preço, mas sim um atendimento completo por parte do fornecedor, principalmente no que tange a qualidade e desempenho dos produtos e materiais fornecidos. Finalizando este tópico, é muito importante que os profissionais compradores conheçam as técnicas de negociação mais assertivas para fecharem bons negócios para a construtora onde trabalham. Os profissionais de suprimentos devem se valer destas técnicas de negociação, uma vez que o processo de compra não se limita somente à assinatura de um contrato. Este processo se inicia bem antes da fase de assinatura de contrato e início de fornecimento e se estende até o fim do prazo de garantia dos produtos fornecidos. Sendo assim, o processo de compras pode ser descrito através de várias etapas, pode ser conduzido por etapas. A primeira dessas etapas é necessariamente o planejamento estratégico das compras e aquisições a serem feitas pela construtora para atendimento a determinado empreendimento ou atendimento ao portfólio de empreendimentos da construtora. Uma vez detectadas as necessidades de fornecimento para o portfólio da empresa, inicia-se a pesquisa de fornecedores e de eventuais soluções mais complexas para atendimento às necessidades da obra. Estas soluções mais complexas podem vir na forma de
terceirização completa ou parcial de alguns serviços para o empreendimento, bem como equipamentos sofisticados e de maquinário para utilização específica em função das necessidades da obra. O objetivo final desta segunda etapa é a contratação de uma empresa que seja capaz de atender na íntegra as necessidades da construtora. A última fase deste processo pode ser subdividida em 3 subfases, sendo a primeira a garantia do comprometimento do fornecedor frente às exigências do contrato. O comprador deve ser assertivo e diligente no momento de exigir que o fornecedor cumpra com suas obrigações contratuais. A segunda subfase desta terceira etapa é a efetivação das soluções, ou seja, a entrega dos produtos e a prestação dos serviços contratados. E, por fim, a terceira subfase refere-se à avaliação do desempenho do fornecedor frente às exigências contratadas e registradas em documento contratual. Naturalmente, são necessárias algumas características pessoais e habilidades de negociação para se conduzir de forma assertiva o gerenciamento de um contrato de fornecimento. Entre as principais habilidades devem ter destaque a capacidade de decisão por parte do comprador, habilidade analítica e de solução de problemas, complementam o perfil do bom comprador de produtos e serviços para a construção civil, a boa comunicação verbal e não verbal, a linguagem corporal, bem como a capacidade de manter confidencialidade e sigilo sobre os trâmites e sobre as informações prestadas de ambas as partes, tanto informações enviadas pela empresa construtora ao fornecedor, quanto referente às informações prestadas pelos fornecedores junto ao sistema de cadastro da empresa construtora. É necessária ainda a visão estratégica por parte do departamento de compras. É necessário que o responsável por este departamento tenha ciência de que a sua atividade agrega muito valor à visão estratégica de longo prazo da construtora, ou seja, ter sustentabilidade econômico-financeira e manter uma boa imagem no mercado. Isto se faz através do padrão de qualidade superior de seus produtos, bem como a durabilidade do ambiente construído entregue por esta construtora. Grande parte desses atributos do ambiente construído são conseguidos através de um bom desempenho do departamento de compras. Flexibilidade, jogo de cintura, capacidade de liderança, autocontrole, valores éticos bem consolidados e também um pouco de senso de humor, por que não? Algumas dessas habilidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas com um plano de desenvolvimento ou treinamento. Outras fazem parte da personalidade e da formação de cada indivíduo. Sendo assim, é importante que você conheça a si próprio, busque identificar quais são as habilidades que são naturais da sua personalidade e complemente suas habilidades através de treinamentos formais e pela busca da capacitação constante para o desenvolvimento cada vez mais assertivo e otimizado de sua função como comprador. Lembrando ainda que, somados aos conjuntos de habilidades naturais e de habilidades adquiridas e desenvolvidas pelo profissional, a empatia costuma abrir muitas portas e facilitar muitos negócios entre empresas e pessoas. Então, desenvolva a capacidade de gerar empatia junto aos seus colegas de trabalho também, junto aos seus colegas de trabalho, bem como junto aos fornecedores e aos parceiros comerciais que costumam trazer muitos benefícios para a sua construtora, a sua empresa. A empatia abre muitas portas, desta forma você, além de criar bons e duradouros vínculos entre pessoas e entre empresas, você proporciona para si próprio e para seus colegas e interlocutores um excelente ambiente de trabalho, sempre carregado de energia positiva
e de assertividade interrelacional com os seus colegas e os seus pares. Lembre-se sempre, empatia gera confiança, confiança gera bons negócios. Dicas finais para uma negociação bem-sucedida. Nunca negocie sem estar preparado. Estar preparado é estar bem informado, é saber as características do produto que você irá adquirir, bem como ter um conhecimento global e detalhado sobre a empresa com a qual você irá negociar. Sempre utilize o pronome nós no lugar de eu. Você está negociando com uma contraparte, você não está negociando sozinho. Sempre use nós. Isso gera empatia, gera confiança, gera bons negócios. Espere o vendedor dar o primeiro passo com relação a descontos, a ofertas promocionais, bem como outras vantagens acerca de se contratar este fornecedor ao invés de contratar um terceiro. Avance lentamente, a paciência é amiga de bons negócios, a pressa é inimiga dos bons negócios. Faça concessões gradativamente e procure valorizar cada uma delas. Nunca deixe de fazer pequenas concessões, sem, contudo, se perder o objetivo final da negociação. Assim é possível conquistar, passo a passo, vantagens numa negociação. Ou seja, gradativamente vá construindo uma relação de confiança com o seu interlocutor. Descubra as metas e expectativas do vendedor. Estas informações podem te proporcionar vantagens competitivas no momento de conduzir uma negociação para a aquisição de determinado produto ou serviço. Sempre repita sua mensagem, utilize uma linguagem adequada, evite excessos de intimidade e exponha as suas preocupações e objetivos de forma clara. E é muito importante que você saiba fazer pausas estratégicas durante uma negociação, retomando a tratativa em momentos onde você se sinta mais à vontade para negociar alguns pontos críticos do contrato e das condições de fornecimento que estão sendo negociadas junto ao seu interlocutor. Recursos e equipamentos dos quais se utiliza o comprador de materiais e de serviços para a construção civil. É muito importante que este departamento tenha disponível um sistema de gestão integrada que linke o departamento de compras aos demais departamentos da empresa. É muito importante que esse sistema esteja interligado, principalmente com o setor financeiro e com o setor de produção das empresas construtoras. A origem de todas as compras vem das obras. Desta forma, a interligação eficiente e em tempo real da obra junto ao departamento de compras deve ser feita através de um sistema informatizado. Tornou-se cada vez mais difícil manter-se à frente do mercado as empresas que não têm à sua disposição os sistemas informatizados de gestão empresarial integrada. Mas como funcionam esses sistemas? Basicamente, são programas que visam melhorar o desempenho da empresa relativamente ao controle e à assertividade dos seus processos internos. No caso do setor de compras, os sistemas de gestão empresarial têm como função registrar cada uma das transações emitidas por este departamento, bem como fornecer informações para os outros departamentos para fins de gestão de custos, gestão financeira e gestão de performance econômica da empresa de uma forma geral. Estes softwares costumam armazenar número de pedidos realizados por pessoa, por obra, por centro de custo, bem como gerenciam os estoques previstos, as previsões de compra, registradas nos orçamentos de obra, nas planilhas de obra, ou seja, o sistema gerencia se o volume de produtos e de materiais comprados está de acordo com aquele previsto na planilha de orçamentos, né? Dentre outras funções muito importantes para que
os departamentos da construtora trabalhem de forma harmônica e integrada, sempre com o objetivo comum de sustentabilidade e racionalização dos processos internos da construtora. A maioria das empresas se utiliza de softwares de gestão integrada, de forma que dentro deste software há diversos módulos utilizados pelos departamentos da construtora em função de sua atividade e de sua especialização. Para o departamento de compras, este módulo ele possui 3 funções básicas. Uma delas é a função de compras e solicitação de pedidos. Os processos dentro dessas atividades são padronizados de forma que o desempenho do processo de compra seja mais otimizado e mais fácil. Assim, o software trabalha com a emissão de requisições de compra, na aprovação eletrônica por parte do responsável pela avaliação do pedido, bem como na emissão do pedido de compra. Ou seja, um usuário que necessita da aquisição de determinado produto emite uma ordem de compra prévia dentro do sistema, a qual é enviada para um profissional responsável pelas compras. Este profissional responsável analisa a real necessidade e as informações contidas no documento de solicitação. Uma vez aprovado, este profissional responsável pela liberação emite um documento chamado release, no qual é registrada a autorização para a efetiva compra de determinado produto nas condições, nas quantidades e com os prazos solicitados dentro da ordem de serviço emitida. A segunda função básica do módulo de compras do sistema de gestão integrada refere-se à gestão dos recebimentos. Trata-se do momento em que as compras são recebidas pelo usuário final, que irá aplicar determinado produto ou utilizar determinado material na execução das obras. O sistema trabalha na conferência dos pedidos recebidos para verificar se estão conforme a solicitação realizada, na contabilização dos impostos, na escrituração fiscal e classificação, para que não sejam pagos impostos indevidos. O software também atua no registro de entrada dos produtos no estoque, ou seja, uma vez que o produto é entregue na obra e é recebido pelo profissional responsável do departamento de compras alocado no canteiro de obras, uma vez que este profissional recebe os materiais entregues, os produtos entregues, ele emite um OK para o sistema afirmando que o mesmo pode ser faturado, ou seja, o pedido pode ser faturado porque está de acordo com a entrega efetivamente realizada na obra. A terceira etapa do processo de compra de determinado lote de produtos ou materiais se faz com a gestão de fornecedores. O software permite o acesso ao histórico de performance dos fornecedores. Desta forma, o comprador, bem como a construtora, pode atribuir performances, pontos de performance e de rating de determinado fornecedor, lhe atribuindo preferência ou exclusão com relação a futuros processos de compra a serem conduzidos pela construtora. Ou seja, a avaliação e a gestão de fornecedores também pode ser feita através do software de compras. Um dos sistemas mais conhecidos e mais eficientes e completos do mercado é o sistema SAP. É um sistema alemão de ERP, Enterprise Resource Planning, que integra todas as atividades da empresa. Ele é vendido em módulos, você pode notar que os principais módulos referem-se aos departamentos de uma empresa e dentro destes módulos existe o módulo de gestão de compras, que está diretamente linkado a todos os outros módulos. Dentro do sistema SAP, uma requisição de compras gerada por uma obra, por exemplo, é enviada diretamente ao comprador responsável pela aquisição daquele determinado material. Por exemplo, em determinadas construtoras, geralmente de médio e grande porte, profissionais especializados em comprarem materiais e insumos de diversas linhas. Por exemplo,
Numa construtora onde a demanda é muito grande, o portfólio de obras é muito grande, há um engenheiro eletricista exclusivamente dedicado para comprar materiais elétricos. Nós agora vamos deixar para trás um pouco o assunto software de gestão integrada e vamos entrar na gestão de processos. Usando como base os procedimentos e processos do PMI, que é o Project Management Institute, uma organização americana que edita normas de gerenciamento de projetos, processos para gerenciamento de projetos com reconhecimento mundial. Este instituto, esta organização, edita processos para todas as etapas de funcionamento de um determinado empreendimento, para a implantação de um determinado empreendimento. Dentre eles, gestão de escopo, gestão de custos, gestão de prazos, gestão de riscos, gestão de compras, gestão de pessoal, gestão de relacionamento com stakeholders e dentre outras normas e procedimentos para se gerenciar com alto padrão de excelência determinado empreendimento. Para a construção civil, os procedimentos e processos do PMI se encaixam como uma luva. Desta forma, estão registrados nos próximos slides os procedimentos para seleção, para compra e para monitoramento do processo de compras de determinado setor empresarial. Nós vamos aplicar esse arcabouço de conhecimentos para a realidade de compras de uma construtora, ok? O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto, ou seja, à equipe da construtora. Esta é a redação dada pelo PMI referente ao gerenciamento das aquisições do projeto. Você deve estudar a fundo o organograma colocado à direita deste slide. Este organograma faz parte do PMBOK e é o conjunto e refere-se ao conjunto de processos referentes ao gerenciamento das aquisições de um projeto. Este arcabouço de conhecimentos é reconhecido de forma mundial, de forma global, como padrão de excelência para gerenciamento dos processos de compra de um determinado empreendimento. E, como já dito, se encaixa perfeitamente para o setor da construção civil. Você pode notar que no item 12.1, a tarefa inicial do processo de aquisições, de compras de um determinado empreendimento, de uma determinada empresa de construção, né? Nós podemos aplicar perfeitamente estes conhecimentos aos processos de uma construtora, né? Você pode verificar que a primeira etapa se refere a planejar o gerenciamento das aquisições. Para isso, você precisa do plano de gerenciamento global do projeto. Dentro desse plano, você vai conseguir verificar os cronogramas de aplicação de materiais, os cronogramas de contratação de subempreiteiros, bem como o cronograma macro da obra. Através destes cronogramas, você poderá planejar o seu próprio cronograma de compras e disponibilização de materiais ao canteiro de obras. A maioria dos documentos componentes dessa primeira etapa, que é a etapa de planejar o gerenciamento das aquisições, a maioria dos documentos que servirão de base para fazer essa atividade estão disponíveis no plano global de gerenciamento do empreendimento. Construtoras que buscam processos de gerenciamento racionais e têm um padrão de organização um pouco mais avançado, normalmente disponibilizam todos esses documentos na pasta inicial de execução, de contratação de determinado empreendimento. Ok? Então, dentro da pasta de documentos referentes a determinado empreendimento, você poderá encontrar, além dos cronogramas, o contrato, a planilha de orçamentos, a lista de materiais, as especificações de materiais, bem como rotinas referentes ao departamento de compras, né, que são
redigidas pela própria construtora de forma a se organizar o trâmite de informações e o fluxo financeiro dentre os departamentos de compra e o departamento financeiro. Então, cabe você, como aluno deste curso, analisar com muito cuidado estes documentos, a exigência destes documentos, conhecer cada um destes documentos e adequar as exigências deste organograma do PMI à realidade da sua construtora. A ideia por trás se baseie em documentos oficiais da construtora, como a planilha de orçamentos, o cronograma, a lista de materiais, os contratos, bem como outros documentos oficiais de determinado empreendimento para você elaborar o seu planejamento de compras de materiais e de serviços referentes àquele empreendimento. Ok? A segunda etapa do processo de gerenciamento das aquisições do projeto diz respeito às aquisições de fato. Estas aquisições devem ser conduzidas conforme o planejamento elaborado na etapa anterior. Ok? Este planejamento informa ao comprador as datas, as quantidades, o tipo, bem como os custos de cada produto a ser comprado para atender determinado empreendimento. A compra desses produtos deve ser planejada com antecedência e este planejamento deve refletir esta dinâmica de operação que deve ser conduzida pelo departamento de compras. A terceira etapa do processo de gerenciamento de aquisições se refere ao controle de performance e de indicadores referentes ao processo de compra planejado lá na primeira etapa. Ou seja, deve ser performado, deve ser conduzido um periódico e sistemático monitoramento dos processos de compra de forma que o cronograma seja cumprido à risca, dentro do prazo estipulado, com o padrão de qualidade exigido para os materiais e dentro do custo inicialmente planejado para cada aquisição. O processo de encerramento das aquisições é a última etapa do processo de gerenciamento de aquisições de um determinado empreendimento. Neste último procedimento, nesta última fase, são arquivados todos os documentos de compra, inclusive aqueles documentos eletrônicos gerados por meio eletrônico, de forma que todas essas informações sirvam de parâmetro e de base para a elaboração de futuros planos de gerenciamento de aquisições de outros empreendimentos.